A Páscoa era a mais importante festa judaica, comemorando a libertação de Israel e sua partida do Egito. Era realizada sacrificando um cordeiro no dia 14 ao entardecer, que era preparado e comido com ervas e pão sem fermento, pelos adoradores na noite de 15 de Abib, mês que depois foi chamado de Nissan e equiparava com março ou abril atual. O mês judaico era determinado pela observação do surgimento da lua nova. E lembre que, biblicamente, o dia era contado de pôr do sol a pôr do sol. Assim, ao entardecer do dia 14, o cordeiro já era morto e comido pela família na noite que já era entendida como sendo o dia 15, pois o pôr do sol já tinha dado origem ao próximo dia. A Páscoa também só podia ser celebrada em Jerusalém, pois sacrifícios só podiam ocorrer no templo e este só podia estar onde Deus o determinara desde a época do rei Davi. Assim, qualquer pessoa que quisesse participar em algum momento da mais importante celebração ritual judaica deveria peregrinar até a capital, e Joséfo chega a mencionar 3 milhões de peregrinos vindo até a cidade. Então, em que ano ocorreu a última ceia e a Páscoa na qual Jesus foi morto? Primeiramente, temos que buscar uma Páscoa dentro do governo de Pôncio Pilatos, figura comprovada pela história que governou a Judéia entre 26 e 37 depois de Cristo. A seguir, podemos consultar a astronomia para verificar quando a Páscoa durante o período de Pilatos caiu nas datas correspondentes. Entre os teólogos, há aqueles que consideram que a morte de Jesus ocorreu no mesmo dia do sacrifício pascal, 14 de Nissan, enquanto outros que a morte ocorreu em 15 de Nissan, um dia depois do sacrifício pascal. Entretanto, não há dúvida de que Jesus morreu numa sexta-feira, esteve no túmulo durante o sábado e ressuscitou no domingo. Sendo assim, para os que consideram que Jesus morreu exatamente no mesmo dia do sacrifício, a astronomia aponta apenas 2 datas possíveis para a última Páscoa numa sexta-feira, que são 7 de abril do ano 30 depois de Cristo ou 3 de abril do ano 33 depois de Cristo. Já para o outro grupo de estudiosos que entendem que a morte de Jesus foi numa sexta-feira depois do sacrifício do Cordeiro Pascal, a astronomia não deixa dúvida de que a morte de Jesus teria ocorrido em 27 de abril do ano 31 depois de Cristo. Existe ainda uma última aparente contradição com Lucas 3:1, que diz que o ministério de João Batista teve início no 15º ano do reinado de Tibério César. A dificuldade aqui é saber se esse 15º ano deve ser contado a partir da corregência, quando ele governou ao lado de Augusto, ou apenas depois da morte de Augusto, quando ele então começou a reinar sozinho. Adicionando 15 anos para o início do ministério de João, dependendo da data de onde partimos, pode chegar às 2 datas, tanto 27 ou 28 depois de Cristo, ou 29 a 30 depois de Cristo. É importante, porém, lembrar que Lucas 3:1 oferece a data do início do ministério de João, o que daria um hiato de tempo até o início do ministério de Jesus. E, portanto, Lucas 3 não pode ser usado para calcular com exatidão a data do início do ministério de Jesus, já que é uma data do início do ministério de João e não de Jesus. E que diferença o ano da morte de Jesus faz, afinal de contas? Se Jesus morreu em 31 depois de Cristo, então seu ministério, que durou 3 anos e meio, iniciou no ano 27 depois de Cristo.
E lembre que nós já vimos em vídeos anteriores que a data da morte do rei Herodes o Grande ocorreu em 4 a.C. Portanto, Jesus, na verdade, nasceu antes da data calculada como ano 1 pelo monge medieval Dionísio, quando fez este calendário e contagem dos anos pela primeira vez. Portanto, Jesus já tinha por volta de 30 anos, lá pelo ano 27 depois de Cristo, conforme Lucas relata sua idade no início do seu ministério. Mas o mais importante é que 27 depois de Cristo e contando 3 anos e meio até 31 depois de Cristo, são as semanas da unção do Messias, aliança e morte do ungido, conforme a profecia das 70 semanas equivalentes a 490 anos literais, iniciados em 457 a.C., data da profecia de Daniel 9, na qual quase 5 séculos antes de Jesus se predisse com precisão a data de seu batismo e da sua morte. Essa referência é aquilo que Jesus descreve constantemente ao longo do seu ministério como o meu tempo chegou. O tempo a que Jesus se referia são os tempos proféticos da unção e da morte do Messias, profetizados por Daniel. Quando constatamos que o ministério de Cristo ocorreu entre 27 depois de Cristo e 31, e Jesus morreu naquela exata sexta-feira de Páscoa do ano 31 depois de Cristo, estamos vendo uma profecia de tempo cumprida com exata perfeição. E neste episódio veremos os segredos revelados por Jesus uma noite antes de sua morte, naquela quinta-feira, na última ceia. Bem-vindos ao canal Observatório 7 e à série especial do século de Cristo, onde história, arqueologia, antropologia, ciência, filosofia, arte e teologia cristã desvendam o passado. Inscreva-se e examine nossa bibliografia e outros episódios. Se gostar, curta e acione o sino de notificações para receber a continuação desta série e outros assuntos. O vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações utilizando imagens reaproveitadas fora de seu contexto original. Os peregrinos lotavam Jerusalém e região, ocupando casas, pousadas e mesmo dormindo nas praças durante a celebração da Páscoa. Isso explica por que Jesus e os discípulos estavam no Monte das Oliveiras e certamente ocuparam a casa de Lázaro durante aquela semana. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas descrevem que os discípulos prepararam a Páscoa e a comeram no primeiro dia da festa dos pães asmos, João relata que na manhã do julgamento de Jesus, ele foi conduzido da casa de Caifás até o prédio romano, mas os judeus não querendo entrar para não se contaminarem e não ficarem impedidos de comerem a Páscoa. O problema aqui é entender se Jesus comeu a Páscoa antes de todos os judeus, portanto fazendo uma alteração na lei judaica, ou se a última ceia foi algum outro tipo de refeição. Entretanto, existe não uma resposta, mas muitas, e nós veremos agora pelo menos 4 propostas para solucionar esse dilema. Número 1, a primeira possibilidade é que ambas as versões estão corretas, pois enquanto o Evangelho de João está usando o calendário do templo, usado pelo Sinédrio, os outros 3 evangelhos usam o calendário solar, adotado por muitos judeus como os da comunidade de Qumran, do Mar Morto, por exemplo.
Esta evidência pode ser indicada graças ao estudo dos manuscritos do Mar Morto e sabemos que diferenças assim no modo de relatar os calendários ocorriam. Número 2, João 19,14 chama de preparação pascal, baseado no termo preparação, usado pelos judeus para a sexta-feira como dia de preparação para o sábado ou Shabat. Ou seja, como a Páscoa e qualquer feriado religioso judaico era considerado um Shabat, pois o Shabat é a palavra hebraica para feriado ou dia de descanso, o dia anterior era sempre considerado de preparação, logo ganhando um status de sexta-feira. Número 3, a terceira possibilidade explora o fato de que os líderes judeus retratados por João perderam a hora de comer sua ceia porque estavam obviamente ocupados em receber Judas, procurar Jesus e prendê-lo, e na sua obstinação assassina para resolver o assunto, eles mesmos comeriam sua ceia atrasados. Número 4, a quarta explicação reserva-se à ignorância de, na verdade, não conhecermos exatamente de como os judeus naquela época celebravam a Páscoa, sendo que a forma atual do judaísmo celebrar a Páscoa é uma adaptação desenvolvida depois que os judeus perderam seu templo e fazem o ritual sem o sacrifício do cordeiro. Alguns teólogos, por um lado, argumentam que Jesus estava estabelecendo um novo memorial em lugar do antigo, já que o cordeiro era o próprio Jesus e tais sacrifícios chegariam ao fim do ponto de vista cristão. Apesar destes debates acadêmicos, nosso vídeo adota o entendimento que Jesus realizou a última ceia na quinta noite, morrendo na sexta-feira de Páscoa de 31 d.C. Jesus optou por realizar a ceia em privado com seus 12 mais próximos discípulos, em algum lugar que foi providenciado em Jerusalém e é chamado de cenáculo. Só João, por exemplo, relata o impressionante diálogo ocorrido no momento do lava-pés. Para Judas, que almejava ver Jesus se revelar como um rei revolucionário de um governo terrestre, ver Jesus se portando como um servo deve ter sido uma grande decepção para Judas. Aqui, Jesus já estava ensinando o que realmente é o reino de Deus e o cristianismo na visão dele. Cristianismo é servir e não ser servido. Cristianismo é considerar o outro como superior a si mesmo, como diria Paulo mais tarde. A humildade de Jesus inverte completamente todos os valores que ao longo da história se apropriaram do cristianismo para executar seus planos de poder. A seguir, voltamos para os segredos que estão sendo revelados na mesa. Mas quando as pessoas pensam na última ceia, logo imaginam o clássico quadro de Leonardo da Vinci, que inspirou outras tantas adaptações e versões da última ceia. Entretanto, o quadro real deve ter sido muito diferente. Ninguém comia sentado em bancos e usando mesas como nosso estilo ocidental, muito menos comendo em pé, o que era a falta de educação. Eles comiam sentados, algumas vezes no chão e muitas vezes reclinados, inclusive adotando o uso daqueles pequenos divãs dos romanos. Este costume explica por que, ao redor da mesa, a Bíblia diz que João se reclinava sob o peito de Jesus. Ou seja, não é que João estava deitado com a cabeça no colo ou no ombro de Jesus. É que todos eles estavam reclinados à mesa e bem ao lado de Jesus, possivelmente do lado esquerdo dele, que se apoiava no braço direito, João ocupava a posição, obviamente, reclinado de frente para o seu peito, enquanto do outro lado de Jesus, à sua direita, deveria estar Judas. E sabemos disso porque, além dele ser tesoureiro, um cargo de alta posição e confiança,
ele é descrito como o traidor que coloca a mão no prato junto com Jesus. Todo mundo comia de um recipiente único que ficava em cima de um tablado ou esteira que servia de mesa. Partilhavam o pão, pois não usavam talheres e, como todos os demais orientais, eles usavam o pão com uma colher para se servirem. Também era comum embeber o pão em vinho para depois comê-lo. Judas Iscariotes é possivelmente uma referência à sua cidade natal, que pode ter sido Queriote, aldeia de Judá, sendo o único da Judéia entre os galileus e tão respeitado que ganhou a confiança para portar o dinheiro da equipe. Nenhum deles desconfiava de Judas. Ele estava de um dos lados de Jesus, portanto, recebendo toda a honra. João estava do outro lado, pois a ambição de Tiago e João já era famosa, inclusive expressa no desejo de sua mãe, enquanto Pedro, o líder natural da equipe, estava por certo perto aos irmãos pescadores, porque faz um sinal para João que pergunte a Jesus quem é o traidor. Os evangelhos apresentam os constantes debates entre os discípulos no final do ministério de Cristo sobre qual deles seria o maior no reino dos céus. Isso ocorreu também na última ceia, como nos mostra a versão de Lucas. Jesus já havia apresentado as crianças como maiores e já havia lavado os pés deles, e todo o drama estava sendo conduzido para que eles percebessem seu orgulho e se livrassem disso, escolhendo o caminho do serviço. Aqui está revelado outro grande segredo da última ceia. Os 12 eram uma representação microcósmica do que você encontra na igreja hoje e encontrará em toda a história da igreja cristã. Se é seu intuito ir à igreja e encontrar pessoas perfeitas e uma história de sucesso espiritual, a realidade é bem outra, e tudo que você pode encontrar é a mensagem de Jesus tentando trabalhar com pessoas ambiciosas, egoístas e orgulhosas, como eram aqueles 12 homens junto com Jesus ao redor daquela mesa. Na verdade, João 13:27 revela que, mesmo tendo ouvido Jesus, tendo seguido Jesus e estado entre os 12, Judas tem suas próprias intenções e Satanás entrou nele. O segredo revelado é que mesmo entre a igreja, você sempre encontrará pessoas cheias de Satanás, até que os momentos dramáticos revelem estas pessoas e elas mostrem seu verdadeiro caráter. O relato bíblico é muito rápido e não sabemos exatamente como ficou o clima no ambiente quando Jesus revelou o traidor, mas João 13 demonstra que os demais não entenderam e pensaram que Judas havia saído para comprar alguma coisa. Eles só ligaram os fatos quando Judas retornou trazendo os guardas e revelando o esconderijo deles no Monte das Oliveiras. Com a saída de Judas daquele local, naquele momento em diante, iniciou-se uma sequência dos mais belos e profundos ensinamentos de Jesus, contidos entre João 13 e 16, onde ele revelou vários segredos durante a última ceia que nunca estiveram tão claros em qualquer outro momento anterior a este na história bíblica. O primeiro deles foi reafirmar que ele seria preso e daria a vida por todos, ao que Pedro se nega a aceitar e é advertido de que negaria Jesus antes do galo cantar. Jesus começa a deixar mais claro que sua morte o glorificaria, porque ele era o Cordeiro de Deus, que eles ficariam angustiados, mas depois se reencontrariam. O segundo segredo, a seguir, Jesus revelou uma das mais belas promessas da volta de Jesus. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1-3. O terceiro se dá quando Tomé pergunta como saberão o caminho sem o próprio Jesus estar presente entre eles ou sem dizer para onde ele, Jesus, iria. Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Na intimidade de seus amigos, Jesus apresenta que não existem muitos caminhos para chegar a Deus, mas que todo o esforço religioso humano, em todos os tempos, em todos os lugares, deveriam convergir para Ele, e que aquilo que todas as religiões estavam procurando, nele e na pessoa exclusiva dele, estava a própria verdade que procuravam. Mais do que isso, Jesus se descreveu como a própria vida, e para este homem que curou e ressuscitou pessoas e aceitou a adoração delas, para este homem que aceitava ser chamado de Filho de Deus entre judeus monoteístas que não admitiam que Deus tivesse um filho, pois isso seria fazê-lo herdeiro do próprio Criador e igual ao Deus Criador, estava muito claro nas palavras de Jesus que Jesus estava se apresentando como divino e autor da própria vida. Ele é o único caminho, porque ele, Jesus, é o Criador, e o Evangelho de João apresenta exatamente isso no prólogo do seu livro. Quarto segredo, neste momento, Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, e Jesus se apresenta como a imagem do Pai. Jesus deixa claro que ele não é o Pai, mas que quem o vê está vendo o Pai. O Novo Testamento vai apresentar Jesus como expressa imagem de Deus, como revelação perfeita de Deus. E é exatamente por não compreender a natureza de Jesus como sendo igual ao Pai que muitos até hoje têm dificuldade de compreender o que é a Trindade. Não é o conceito de três deuses, mas um único Deus que se manifesta nas três pessoas que estiveram presentes durante o batismo de Jesus, onde se ouviu a voz do Pai, o Filho estava saindo das águas e se viu o Espírito descer como pomba sobre ele. No quinto segredo e na sequência, Jesus revela para eles que os discípulos fariam obras ainda maiores do que ele. E a maneira como eles fariam isso sem ter Jesus ali presente seria através de um outro Consolador. Neste momento, compreende-se pela primeira vez a identidade particular do Espírito Santo, que já era mencionado em toda a Escritura. Durante milênios, Deus tentou fazer Israel abandonar os ídolos e entender que Deus é único, mas agora que isso havia sido compreendido, um novo passo na revelação foi dado. Primeiro, revelando o Filho, que em forma humana se portava submisso ao Pai e nada fazia de seu próprio poder, mas tinha em si a vida e a expressa imagem do Pai. Agora, o terceiro integrante desta unidade divina estava sendo revelado, não como uma mera força, mas como um outro Consolador, ao qual vemos que acompanha a igreja no livro de Atos, e no nome do qual, junto com Pai e Filho, todos também deveriam ser batizados. No capítulo 16, Jesus esclarece a obra deste que ele chama de o outro Consolador, para glorificar a Cristo, guiar na verdade e convencer do pecado, da justiça e do juízo. O último segredo revelado naquela noite tem a ver com o novo mandamento, que na verdade era novo só porque eles por séculos haviam se esforçado inutilmente para cumprir a lei de Deus através de seu esforço pessoal. Era novo porque Jesus revelou o princípio da amizade deles, o amor, o sentimento de fazer pelo outro o que é o melhor para este.
para as mesmas pessoas que continuam achando impossível aos pecadores guardarem os mandamentos da lei de Deus, Jesus disse naquela noite: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15:10. Jesus falou da videira, de como, sem estar conectados à videira, os ramos nada poderiam fazer, e apelou que praticassem as palavras dele, de Jesus, para poderem, através de Jesus, produzir bons frutos, e reafirmou o mandamento de amar uns aos outros. E nisto, de servos, eles se transformavam em amigos. Aquele foi um momento não apenas de instruções de teologia a caminho do Monte das Oliveiras, mas de emoções profundas e de despedida. João diz que Jesus os advertiu que seriam perseguidos e odiados. Mais uma vez os avisou que, a seguir, eles seriam dispersos e o deixariam sozinho. E em João 17, Jesus proferiu uma das mais belas e profundas orações, onde orou por todos eles. Mateus diz que cantaram um hino, foram para o jardim do Getsêmani, onde foram orar. Judas conhecia aquele lugar e já à tarde da noite conduziu os guardas para prenderem Jesus. A oculta do povo que depois da ceia, cada qual em suas casas, estavam dormindo e não reclamariam para o que estava acontecendo ao Mestre Jesus. Marcos, contando a narrativa de Pedro, descreve como Jesus mergulhou em grande tristeza ao chegar no jardim, deixando seus discípulos na entrada descansando, pois já era tarde da noite, e convidou os mais chegados, Pedro, Tiago e João, para orarem junto com ele. Mas estes não suportaram o cansaço e não entendiam o que estava para acontecer. Mateus conta como a angústia de enfrentar a morte o perturbava, pois a morte implica em separação de Deus. E, no entanto, ele orava para que fosse feita a vontade do Pai e não a dele. O texto de Lucas apresenta uma variante onde um anjo o confortou, pois ele transpirava sangue. Se entendermos a morte de Cristo como redentora, conforme crê a teologia do Novo Testamento, e de que ele mesmo se deixou a morrer em troca de devolver a vida eterna de toda a humanidade, ali estava Jesus fazendo exatamente isso. Na verdade, como diz a lei bíblica, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus estava naquele momento derramando seu sangue voluntariamente, enquanto transpirava sangue em agonia no Getsêmani. Isso quer dizer que, se o deixassem em paz, ele teria morrido talvez ali mesmo, ou talvez no templo, se tivesse sido aceito como Messias e Cordeiro de Deus, e de livre e espontânea oferta entregaria sua vida, ressuscitando depois. O espantoso é que, para a redenção humana, a cruz, a tortura e morte em dor não eram necessárias, pois ele já estava naquele momento derramando sangue para entregar a sua vida. O próprio Jesus disse que ninguém podia tirar a vida dele. Por isto o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, 17 a 18. Concluímos então que Jesus morreu na cruz, mas não da cruz. Ou seja, ninguém tinha poder de matar Jesus, a menos que ele o permitisse. Ninguém precisava o trair e o crucificar, mas, para a vergonha da humanidade, o caminho escolhido pelos seres humanos foi o do ódio naquela madrugada, quando os discípulos despertaram e ali estava o traidor com os guardas que nem sequer conheciam Jesus.
o preço pelo qual Judas traiu Jesus foi insignificante e talvez nunca tenhamos certeza de todos os motivos que o levaram a entregar o seu Senhor. Após o beijo de Judas, há um último apelo para o arrependimento do traidor. E Jesus o chama de amigo. Ainda assim, Judas não suportou se arrepender e colocou fim na sua vida, saindo dali para se enforcar. Frustrando a todos, Jesus se identifica e pede para deixar ir os outros. E os guardas, confusos, foram pegos pela inesperada reação de Pedro, que sacou uma pequena arma, decepando a orelha de um dos guardas. No tumulto, Jesus faz um notável milagre, não para se livrar, mas sim para curar seu inimigo, recolocando a orelha deste guarda no lugar. Um novo segredo foi revelado, neste que pode ter sido um dos últimos milagres de Jesus, pois ao longo da história cristã, equivocadamente, muitos cristãos puxariam a espada e fariam guerra a supostos inimigos de Jesus. A história do cristianismo estaria manchada pelo sangue e pela espada, assim como a história do impulsivo Pedro. Mas o segredo revelado naquela noite no jardim é que Jesus não tem inimigos que ele não possa curar. E quando cristãos reagem ofendendo e machucando pessoas, Jesus continua se esforçando em colocar orelhas no seu devido lugar. Cristãos precisam aprender que atos de guerra e violência em nome de Jesus ou em nome de Deus jamais foram autorizados, desejados e aprovados pelo Mestre apresentado pelo Evangelho. Atônitos pelo ato de Jesus, os guardas não prendem os discípulos e estes fogem noite adentro, desaparecendo no medo e na confusão. Apenas Pedro e João vão acompanhar Jesus de longe, que será conduzido a um julgamento completamente ilegal, que veremos no próximo episódio. Por todos estes momentos de profundo mistério do amor de Jesus por um mundo que o rejeitava, os cristãos chamam esta caminhada final até o Calvário de a Paixão de Cristo.